Boa tarde, a paz do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadira Albano. Hoje é dia 23 de março de 2026, uma segunda-feira, né? Estamos começando mais um momento de 13:30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora entra a sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são inúmeros. Meu Deus, me perdoa porque eu pequei no pensar, no falar, no agir. Toma minha mente, toma meu coração, leva cativa a ti, meu Deus. Eu apresento a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Eu apresento a vida do meu esposo, dos meus filhos. Alcança, guarda, liberta, salva. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Preciosa palavra do Senhor está em Jó 32, tá? Diz assim, Eliú, vai falar sobre Eliú, é tremendo, tá? Então esses 3 homens pararam de responder a Jó, pois este julgava-se justo. Mas Eliú, filho de Baraquel de Buz, da família de Rão, indignou-se muito contra Jó, porque este se justificava a si mesmo diante de Deus. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra no momento de João 3:30, que eu, a missionária Nadira Albano, desapareça, e que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus apareça, porque o objetivo, Senhor, desse canal é simplesmente pregar a Tua palavra por genuína como ela é, porque não é sobre mim, é sobre Ti, é sobre a Tua graça, é sobre a Tua misericórdia, é sobre o Teu poder, é sobre o Teu zelo, lama da sua decanta, porque o Senhor é Deus fiel e justo. Meu Deus, me ajuda nesta caminhada, me ajuda a ministrar a Tua palavra com sabedoria e humildade, Pai, para que seu nome venha a ser proclamado, que eu diminua sempre, para que Jesus ele venha a ser glorificado, porque o objetivo é que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus seja glorificado e que eu diminua sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela vai dizer assim sobre Eliú, tá? Eliú, ele ouve os amigos de Jó, Bildade, Zofá, gente, esqueci o nome do outro. É Bildade, Zofar. Eita, peraí, que deixa eu lembrar aqui o nome dos amigos de Jó. E ele faz, né? Sentando a língua em Jó. E a palavra diz que ele fica de longe. Vamos lá? Eliú. Então esses 3 homens pararam de responder a Jó, pois ele se julgava justo. Mas Eliú, filho de Baraque, de Buzo, da família de Rã, indignou-se contra Jó, porque este se justificava a si mesmo diante de Deus, né? Então ele fica indignado quando ele vê Jó se justificando, né? Ali, né? Diante de Deus. Ele não acha que é certo que Jó venha se justificar, porque para ele Jó é um pecador, né? Então, igreja, ele passa a ser um quarto conselheiro aqui na história de Jó, tá bom? Ele vem a ser um quarto conselheiro, porque todo mundo quer dar conselho para Jó, né? Mas, né, ele era o mais jovem dos 3, tá bom? E detalhe, quando Deus chama a atenção de os seus amigos no final, ele não chama a atenção de Eliú, porque Eliú falou algumas coisas que não era, né? Vamos lá, contra Jó. Também se dignou contra os seus 3 amigos por não encontrar o meio de refutar a Jó. A mesma assim tinha condenado. Eliú tinha ficado, olha só, Eliú tinha ficado esperando falar a Jó porque eles eram mais velhos que ele. Mas quando viu que os 3 não tinham mais nada a dizer, indignou-se, né? Ele tinha um respeito. Então Eliú, filho de Baraquel de Buz, falou: eu sou jovem, vocês têm idade, por isso tive receio e não ousei dizer-lhe o que sei, né? Então ele achava que ele tinha sabedoria. Ele era novo, né? Mas ele ia falar. Os que têm idade é que devem falar, pensava eu. Os anos avançados é que devem ensinar sabedoria. Aí ele vem e diz assim: mas é o espírito dentro do homem que lhe dá entendimento e sopro do Todo-Poderoso. Quem é que dá entendimento? É o espírito, né? É o espírito do homem. Mas aqui ele tá falando do homem, nem é do Espírito Santo, tá? É do espírito do homem, né? Que é o sopro de vida do Todo-Poderoso. Não são só os mais velhos os sábios, não são só os de idade que entendem o que é certo. Por isso digo, escutem-me, também vou dizer o que sei. Enquanto vocês estavam falando, esperei. Fiquei ouvindo os seus arrazoados enquanto vocês estavam procurando palavras, né? Então, eu acho muito interessante ele falar, não são os mais velhos sábios, né,
que são de idade que entende o que é certo, né? Os novos também. Vamos lá. Aí ele continua. Dei-lhe total atenção, mas nenhum de vocês demonstrou que Jó está errado. Nenhum de vocês respondeu os seus argumentos. Por quê? Porque eles não tinham argumento, igreja. Tá bom? Jó, ele não estava errado. Igreja, uma coisa é a pessoa condenar você, falar algo de você e você aceitar. Entendeu? Tem situações que a gente passa que a pessoa diz coisas que não é verdade. E se você falar assim, ai, me perdoa. Não, e você tá dando brecha pro acusador. E Deus sabe quem é você e Deus sabe quem sou eu. Nós temos que ter integridade perante o Senhor. A integridade é algo muito sério. Nós erramos, nós falhamos. Muitas vezes, também te amo, meu amor. Muitas vezes nós damos munição para o inimigo trabalhar contra as nossas vidas, mas nós temos que ter a idoneidade de não aceitar as calúnias de Satanás contra as nossas vidas, tá bom? E diz assim, não digam, encontramos a sabedoria, que Deus o refute, não o homem. Só que não foi contra mim que Jó dirigiu as suas palavras, não foi a respeito a ele, com argumentos de vocês. Vejam, eles estão consternados e não tem mais o que dizer, e as palavras lhe fugiram, né? Então eles não tinham mais como refutar Jó. Porque eles sabiam que Jó, igreja, no fundo, seus amigos sabiam que Jó era inocente. Mas ele estava ali afrontando, não, Jó, você deve ter roubado as viúvas, você deve ter humilhado as pessoas que trabalham com você, você humilhou seus empregados, você deixou eles com fome, então assim, eles achavam que Jó era o pior homem do mundo. Mas da cabeça deles, igreja, nunca passou que Deus poderia estar testando Jó, né? Igreja, tem situações na minha e na tua vida que Deus muitas vezes nos testa. E é fácil? Não, não é. Parece que as pessoas não entendem. Eu já passei situações na minha vida de eu parar e falar assim, meu Deus, o que está acontecendo? Meu Deus, as pessoas ainda ficam contra mim. O errado é tido como certo e o certo é tido como errado. Mas eu quero crer, igreja, também que é a mão de Deus para quê? Para que eu cresça e veja. E eu cresci muito, tá? Que do homem a gente não pode esperar muita coisa. Porque o homem é falho, é pecador e é comedor de arroz e feijão como eu e você. E nós não podemos botar a nossa fé no homem. Nem todo mundo tem caráter e princípio. Chegar e falar assim, eu falhei, eu ouvi e manter-se firme, tá? Tem gente que não tem essa integridade e não tem. E eu não posso obrigar que ele tenha, né? Se eu falar que eu falei, eu falei. Se eu falar que eu não falei. Entendeu? Porque é da minha pessoa, é do meu caráter, é o meu princípio, né? Então, e às vezes isso é muito difícil. As pessoas às vezes acham que você é soberba, que você é autoritária, que você é isso, que você não é humilde. Não. Eu sei quem eu sou. E principalmente quem deve saber quem eu sou é Deus. Ele sabe quem eu sou, né? Nós temos que ter uma postura sempre, entendeu? Sempre, sempre, sempre. Eu erro demais, eu sou falha demais. Mas tem coisas que eu não posso aceitar que o diabo fale e que eu aceite como verdade, porque eu sei quem sou eu. Você deve saber quem é você. Você sabe quem é a sua identidade na terra e no céu, porque o diabo também sabe, tá? Então, muitas vezes ele vem refutar. Você lembra quando Jesus foi batizado nas águas? O Senhor falou assim, este é meu filho amado em quem me comprazo. Assim que Jesus saiu, foi levado pelo deserto pelo Espírito Santo de Deus, a primeira coisa que o diabo diz assim, se tu és filho de Deus, né? Se tu és, né? Botando dúvida. Então, você tem que saber quem é você. E Jó sabia quem era ele perante Deus, amém? E ele diz assim, no 16, devo aguardar agora que estão calados, sem resposta? Também vou dar a minha opinião, também vou dizer o que sei, né? Então, ele tinha certeza que ele sabia. Peraí, eu também vou dar opinião, peraí. Todo mundo tá dando opinião contra Jó, também tenho a minha opinião contra Jó, também quero falar, eu também tenho a dizer, né? Então, é algo muito, como eu posso dizer, ele tem a certeza de que ele está certo, né? Em tá falando, mas ele não sabe, ele não era nem amigo de Jó, né? Os amigos de Jó falaram errado, mas ele estava ali, ele estava de longe, observando, tá? A situação é diferente, ok? Pois não me faltam palavras de dentro de mim, o Espírito me impulsiona. Por dentro eu estou como vinho arrolhado, com odres novo, prestes a romper, né? Ele fala, eu tenho que falar. Não, eu tenho que falar. Né? Eu tenho que falar, eu tenho que falar, eu tenho que falar. Tenho que falar, isso me alivia. Tenho que abrir os lábios e responder. Não serei parcial com ninguém e ninguém bajularei. Porque não sou bom em bajular, se fosse o meu Criador em breve me levaria, né? Então você tem que ter a certeza, né? Bajuladores aí em tudo quanto é lugar, a gente tem que ter certeza, né? Ele tinha certeza que ele não podia bajular, mas que ele queria refutar, mas ele queria falar ali da verdade de Deus que ele achava, né?
que era verdade, né? Então, igreja, você tem certeza quem é você com Deus? Então, esse quarto conselheiro aqui, ele chega, né, para ter uma discussão, para ter um diálogo, uma discussão, né, com os mais velhos, né? E vamos ver que ele vai falar, né, nos seus discursos, tá bom? E é tremendo, hein? Ele aqui, ó, é o quarto, né? Ele é o quarto, né, conselheiro. Conselheiro. É. Deus abençoe. E aí, tenha uma segunda-feira abençoada em nome de Jesus, uma semana abençoada. Deus abençoe. Fique na paz.